E aí, pessoal, beleza? Então, eu tô aqui para fazer mais uma análise de prova, mas antes de começar a análise, então, vou fazer uma propaganda aí, né, das minhas aulas. Então, eu tô com um aulão de interpretação de texto no sábado à tarde, tá? Interpretação de texto e vocabulário, né, porque não tem como a gente separar um de outro, né? Não tem como você ter uma boa interpretação se você não tem um bom vocabulário. Então, a primeira aula já aconteceu dia 15 de novembro, tá? Mas ela tá gravada, tá lá na plataforma. Depois eu vou deixar o link aí para quem quiser adquirir. Essa primeira aula, ela custou R$ 12. Então tem o link, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para quem quiser adquirir essa primeira aula. Quem não quiser comprar pela plataforma também é só me chamar no WhatsApp, vou deixar depois tudo certinho ali na descrição do vídeo, tá? Pode fazer um Pix diretamente para mim, que eu mando o Drive, o link do Drive para vocês, tá? Com material em PDF. Quem quiser fazer a primeira aula, porque agora é dia 7, no próximo sábado, hoje é dia 3, que eu estou gravando esse vídeo, a gente vai fazer a parte 2 desse aulão, tá? De interpretação e vocabulário. Então, quem quiser participar do aulão parte 2, eu sugiro que faça primeiro a parte um, tá? Para não ficar tão perdido, até porque tem uma tarefa para fazer. Então, quem quiser faz a parte um, depois faz a parte 2. Parte 2 também pode comprar pela plataforma ou diretamente comigo pelo Pix, tá? Parte 2 então, é R$ 15. Então, quem quiser, dia 7 agora, eu marquei aqui dia 30 porque era para a gente ter feito dia 30, mas algumas coisas acabaram acontecendo aí na minha família, de ordem particular, então, eu acabei transferindo essa aula para o dia 7. Então, depois eu vou deixar o link direitinho na plataforma, ou quem quiser é só me chamar pelo WhatsApp, tá? Tá aqui o WhatsApp, depois eu deixo na descrição do vídeo também. Pode fazer, adquirir a aula pelo Pix ou pela plataforma, tá ok? Também lá na plataforma, depois, se vocês quiserem dar uma navegada lá, conhecer os produtos, tem mais aulões, tem preparatórios, tem IBAN, tem VUNESP, FGV, Consulplan, Consulpan, enfim, tem um monte de coisa. Se não tiver algo lá que você gostaria, me chama no WhatsApp que a gente conversa, tá ok? Então, agora eu vou fechar aqui um pouquinho, vou lá para a tela que a gente vai trabalhar, então, a prova da Avalia que teve lá no Ceará, agora dia. Que dia que foi? Dia 30? Dia 1º? Dia 1º de dezembro, tá ok? Só um minutinho então. Bom, então a gente vai trabalhar com essa prova aqui, que aconteceu no estado do Ceará, pela banca Avalia, tá? Agora, domingo, né? Acho que foi dia 1º. Acho que foi, né? Dia 1º, é. Dia 1º de dezembro, tá? De 2024, tá? Demorei um pouquinho para postar esse vídeo. Como eu falei para vocês, tem algumas coisas acontecendo na minha vida pessoal, então eu estou um pouquinho atrasada aí com os vídeos. Tem uma outra prova também aí para eu colocar, mas aos pouquinhos eu vou colocar, tá? Não vou dar minha opinião sobre essa prova, porque eu já coloquei minha opinião lá no grupo que eu tenho com os professores, tá? São mais de 500 professores e muitos não receberam muito bem a minha opinião, não em relação à prova, mas em relação à atitude dos professores perante essa prova. E então eu acho melhor eu ficar quieta, porque eu sou muito bocuda, vocês já me conhecem de alguns outros vídeos, e eu acho que é melhor eu manter a minha boca fechada, tá? Porque eu acho que os professores andam se comportando muito como alunos e essa história de inteligência artificial aí tá deixando a gente muito preguiçoso. Mas enfim, é melhor eu parar por aqui porque eu já estou falando demais. Então vamos lá, vou só fazer a análise da prova. Só peço que vocês não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante a crescer com o canal e continuar colocando esses vídeos para vocês, tá? Quem quiser também, não se esqueça que vocês podem colaborar com o canal, já que eu não tenho patrocínio nenhum, né? Eu faço esse trabalho totalmente sozinha. Então, ali naqueles três pontinhos que tem no canto inferior direito, vocês clicam ali, vocês podem colaborar com o canal ali no Valeu Demais, tá? Tem um coraçãozinho ali, eu acho que é um coraçãozinho com um cifrão no meio, então vocês podem fazer uma doação ali de R$ 1, R$ 2, R$ 5, enfim. Ou eu vou deixar meu Pix ali na descrição, também vocês podem fazer uma colaboração única com o Pix. O que vocês doarem para mim, gente, vale para que eu continue a postar vídeos. Eu gostaria de estar postando mais vídeos gratuitos para vocês, mais vídeos públicos para vocês,
mas é complicado pela falta de tempo, porque eu tenho que dar minhas aulas e fazer meus cursos cobrados para poder me manter. Então, se vocês ajudarem com doações, para mim ajuda bastante a colocar mais vídeos abertos para vocês, tá bom? Então, não se esqueçam de curtir, comentar e, se for possível, deixar alguma colaboração para o canal, tá ok? É chato pedir, mas é disso que a gente sobrevive, tá? Então, vamos lá. Prova de conhecimentos específicos. Which of the following sentences correctly uses a personal pronoun? Vejam bem, personal pronoun. O que é um personal pronoun? Um pronome pessoal. Personal pronoun aqui, ele não está definindo se ele é sujeito ou objeto, tá? Então, a gente vai ter que avaliar os dois, tanto objeto como sujeito, porque personal pronoun pode ser tanto objeto como sujeito. Então, vamos avaliar as duas questões. Eu já tenho um him aqui, que é um pronome pessoal objeto, mas ele está no lugar de sujeito, então já não é aceito, tá? Tá antes de verbo. Antes de verbo não se usa pronome pessoal sujeito. His é um pronome possessivo. Então, eu teria que ter um objeto aqui, tipo his brother, his book, alguma coisa que indicasse posse. Então, só o pronome possessivo eu não posso usar como sujeito. E today, aqui, day, pronome pessoal sujeito, depois de um verbo como objeto também não dá certo, né? Teria que ser to them, tá? Então, aqui não dá certo. We are excited to attend the concert this weekend. Nós estamos animados, empolgados em ir para o show esse final de semana. Aqui tá certo. Tem um pronome pessoal sujeito antes do verbo, então colocação perfeita. The teacher praised her, elogiou ela pelo trabalho árduo, né, dele, mas dele daí não dá certo, né? Então não tem concordância aqui. Então não tá certo essa frase. Them are planning, não, né? Seria they are planning. Eles, né? Pronome pessoal sujeito, não objeto. Então, essa não tá certa. Então, aqui, letra C. Which of the following sentences correctly uses a question tag? Então, que usa uma question tag corretamente. Question tags são aquelas perguntinhas de final de frase que geralmente você quer que a pessoa concorde com o que você está falando. A nossa question tag mais comum no português é o né. Não é, né? Está frio, né? Você quer que a pessoa diga sim, está. Você quer que ela concorde com você. Então, a minha question tag em inglês, ela sempre vai ser formada por duas palavrinhas. Um auxiliar e um sujeito. Esse auxiliar, ele vai estar concordando com a frase anterior. Se a frase for afirmativa, o meu auxiliar será negativo e vice-versa. Então, eu sempre tenho que cuidar. E se o auxiliar for no negativo, ele tem que estar na forma contracta, porque eu só posso ter duas palavras, tá? Então, por exemplo, you are coming. Então, aqui vai ser aren't you. Então, não pode ser isn't, teria que ser aren't. Então, essa está errada. She doesn't like chocolate. Does she? Não do. Está errado. They were happy about the news. Weren't they? Aqui está perfeito. Certo. He can, então, can't he. Eu nem preciso ler a frase inteira. Eu só me importo com o sujeito e o auxiliar. Se aqui eu tenho he can, vai ser can't he. Então, tá errado. It's a beautiful day. Isn't it? Não aren't. Isn't it? Então, realmente é a letra C. Which of the following sentences correctly expresses time? Então, qual das frases seguintes corretamente expressa time? Lembrando que time pode ser tempo, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, mas observando as frases aqui, a gente vê que está sendo relacionado com horas, tá? Então, cuidem que a palavra time, ela pode ser tempo, mas ela pode ser horas. It's 7:05. 5:07. Tá perfeita essa frase. In the evening. Existe 7:05 in the evening? Sim. Então, a princípio, essa está certa. The train leaves at 10th to... Isso aqui nem existe, né? Tá? Número ordinal. A gente não usa número ordinal para falar
horas, e esse truth aqui não existe. I will meet you at half past half. O que é half past half? Meia hora passada de meia hora, isso não existe. The meeting starts at quarter. A reunião começa às 15 para que horas? Faltou as horas, falou só os minutos, né? All will be finished by quinto. Quinto o quê? Não existe número ordinal assim, né? Então, realmente, é letra A. Which of the following sentences correctly uses a day of the week? Então, qual das frases seguintes usa corretamente um dia da semana? Tem que morder a língua para comentar. I enjoy going to the beach on. Eu não sei nem como ler isso aqui, né? Na letra C nem tem dia da semana. Por favor. Sunday mornings. Uma certa, né? Tem que morder a língua, sinceramente, tem que morder minha língua. Which of the following sentences correctly uses the verb to be? Qual das frases seguintes corretamente usa o verbo to be? Eu vou só voltar um pouquinho aqui. Ensino fundamental, anos finais ou médio? Médio. Verbo to be. She are, they is, he be, I am happy, we am happy. Letra D. I am. Eu não posso comentar. 24. O que que eu fiz aqui? Alguma coisa eu fiz, eu mudei aqui. Which of the following sentences correctly uses the past tense of a verb? Veja bem, qual das frases seguintes usa corretamente o passado de um verbo? Então, não especifica qual verbo, só diz que usa corretamente o passado de um verbo, tá? Então, pode ser qualquer verbo, regular e irregular, ou até mesmo o verbo to be. Então, a gente tem que cuidar aqui que esteja um verbo corretamente no passado. Write está no presente. Tem o S, né? E está na forma do presente. Drive. Passado de drive, a gente sabe que é drove. Cara, eu tenho que falar isso. Um professor de inglês que não sabe o passado dos verbos é a mesma coisa que um professor de matemática que não sabe tabuada. Me desculpe, mas isso eu não posso deixar passar, tá? É inadmissível um professor de inglês que vai dar aula para os anos do fundamental, anos finais do fundamental ou ensino médio, que não sabe o passado dos verbos, seja regular ou irregular. Tu tem que saber essa lista de cabeça, tá? É a mesma coisa que você dá aula de matemática e não saber a tabuada. Me desculpe, mas isso eu não posso passar. Não posso admitir, tá? Me desculpe. We watched a great movie last weekend. Aqui tá corretíssimo. He taked. A gente tem que saber que é he took. I seen, a gente tem que saber que é I saw. É impossível deixar isso daqui passar em branco, tá? Porque você critica o teu aluno que não sabe, é a mesma coisa, é a mesma coisa, tá? Me desculpe, mas tem coisas que não dá para admitir. Which of the following sentences correctly uses a modal verb? Bom, então, questão de uso de modal. O que que acontece com o modal? O modal, depois dele, você coloca o verbo com o infinitivo sem o to. O verbo vai com o infinitivo sem o to. Isso quer dizer que ele não vai ter S, ele não vai ter ED, ele não vai ter ING, ele não vai ter modificação nenhuma, tá? Então, eu não preciso ler a frase, eu preciso identificar o modal e ver como que o verbo está depois. Então, aqui, ó, must não pode ter o to. Então, tá errado. Play não pode ter o S, I can't play. Could help tá certinho.
Might going, não pode ter o ing. Should to, não pode ter. Então tá aqui. Frases com modais uso correto, eu não posso ter o verbo modificado depois, ele tem que estar na forma base sem o to. Present Perfect Tense. O que é Present Perfect Tense? É o auxiliar have ou o has, se for he, she, it, mais um verbo na terceira coluna. O que é a terceira coluna para Teacher Silvia? É o past participle, tá? Ah, mas tem muito para decorar, não vou nem falar nada. I have visit. Não, é visited. Ah, mas eu pensei, não tem pensar, tem que ser, é estrutura física, fixa, tá? Física, até eu tô me embananando. É estrutura fixa, tem que ser assim. Não tem caso especial, não tem exceção. Present Perfect é auxiliar have ou has, mais terceira coluna, mais past participle. Ah, mas não tem mais. E se, não tem se, tá? É assim e morreu o assunto. She has been in his house 3 times. Ah, mas eu pensei que tinha que ter. Não é isso daqui que você está avaliando, você está avaliando isso aqui, ó. Presta atenção no enunciado. Quantas vezes eu já disse isso nos meus cursos, nas minhas aulas, nos meus vídeos? Enunciado. O que que eles estão te pedindo? Qual das seguintes frases usa corretamente o present perfect tense? Ele falou nos advérbios? Ele falou nas preposições? Ele falou no sujeito? Não, ele falou no tempo verbal. Present perfect tense. O que é present perfect tense pela terceira vez? Auxiliar have ou has, mais um verbo no past participle. Auxiliar have ou has, mais um verbo no past participle. O resto, esquece, tá? Tá aqui, ó. They has. Posso usar they has? Não. Ah, mas eu tenho has, mas mas é com they? Não. He, sim. Cadê o have ou has? Não tenho. Posso usar com has? Não posso. Letra B. Qual das frases seguintes usa corretamente uma preposição? Então, o que que vai chamar atenção aqui pra gente? Preposição. She's going off car. Ela vai de carro. Em inglês, quando eu uso meios de transporte, eu uso by. By car. Todos, by car, by plane, by bus, by train, tá? By bicycle, by motorcycle. O único que eu uso on é on foot, quando eu vou a pezito, tá? They arrived under the airport. Pô, se o aeroporto for no subsolo, você pode até dizer under, mas não é. Então, they arrived at the airport. This book is yours. Cadê a preposição? Nem tem, então nem olha, né? I will meet you at 6 p.m. Sim, horas at. Perfeito. He has been working by project. Não, on the project, né? Ele está trabalhando no projeto, tá? Então aqui realmente é a letra D. 28. Usa corretamente um advérbio. She sings beautiful in the choir. Tem advérbio aqui? Não. Então nem olha, né? Por quê? Porque teria que ser beautifully, lindamente, tá? Então nem tem advérbio. He runs quickly every morning, aqui tá certo. They did the test badly. I'm doing happily. Ah, eu tenho advérbio aqui. Sim, mas está escrito errado. Faltou um i aqui, né? Happily. The baby sleeps silence? Não, silently. Silently. Silence é noun, é um substantivo, silêncio, não silenciosamente, tá? Então, letra B. Which of the following sentences correctly uses a personal pronoun? De novo, estão repetindo questão, falta de criatividade, né? E ainda estão repetindo as mais fáceis, né? Personal pronoun. Him como sujeito? Não, tem que ser he. Theirs brother? Não. Vamos fazer diferente. Teria que tirar o S, mas mesmo assim é um possessivo, né? Them is coming, meu Deus do céu. Teria que ser they are coming, né? She is going to the concert tonight. Correctly uses indirect speech. Esses dias dei uma aula sobre indirect speech, né? Olha aqui. O que é discurso indireto?
Discurso indireto é aquele que você repete com as tuas palavras o que a pessoa falou. Ou seja, popular fofoca, né? Direto é quando você repete as palavras da pessoa. Misturei tudo aqui, né? Direto. Você repete as palavras da pessoa, então vai ter aspas. Se não tiver aspas, é indireto. Aqui é direto, aqui é direto, aqui é direto, aqui é direto. Só sobrou a letra C. Tá aí. Precisa ler? Precisa se estressar? Não. Phrasal verb. Usa corretamente um phrasal verb. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Por quê? Porque você tem que ver que phrasal verb que entra no sentido da frase, né? O que é look after? Look after é a mesma coisa que take care. Cuidar, tomar cuidado. Você não vai tomar cuidado de um relatório, você vai examinar um relatório, né? Examinar um relatório é look over, tá? Então, aqui seria look over, tá errado. She gave up on her dream, ela desistiu do sonho dela, essa tá certa. He decided to turn in, não, turn in, quando tava, não, turn up, né? Aumentar o volume. Break in é invadir. Você terminar um relacionamento é break up. E esse make into the exam eu não entendi, sinceramente. Eu acho que seria adiar, né? Adiar seria put off, porque é next month, mas eu fiquei na dúvida nesse daí. Mas o certo é o gave up ali. Past tense of the verb. Past tense. Cara, eles não têm criatividade nessa prova, estão repetindo um monte de. Gone não é past tense, é went. Eated, não, é ate, ele é irregular. Run, não, é ran. Swim, não, é swam. E só está certo que é o passado do se. Não vou falar nada. Aqui. Que frase usa corretamente tanto o simple present quanto o present continuous? Ou seja, na mesma frase tem que ter os dois tempos, tá? Porque é both and. Então, é tanto um quanto o outro. Na mesma frase, eu tenho que ter os dois tempos. Então, a primeira coisa é identificar uma frase que tem os dois tempos. Aqui eu tenho um só, aqui eu tenho um só, aqui eu tenho os dois, aqui eu tenho um só, aqui eu tenho um só. Só tem uma possibilidade. I am reading a book, eu estou lendo um livro, mas eu leio revistas com frequência. Só tem uma possibilidade, porque eu tenho que ter os dois tempos numa frase. Então, eu tenho que ter dois períodos, um período composto, que é a mesma coisa, ó. Both and. Então, eu tenho que ter os dois tempos na mesma frase. O present perfect e o present perfect continuous, tá? O que é present perfect? Have ou has mais terceira coluna. Present perfect continuous. Have ou has mais been mais verbo com ing. Então, primeira coisa, procura a frase que tem essas duas estruturas corretas. Depois você vai ver se tem duas frases, você vai comparar qual que está certa, qual não está. Mas a primeira coisa, procura estrutura, porque está te pedindo tempo verbal, tá? Então, a primeira coisa, procura se tem frases que têm essas estruturas corretamente. Depois você procura o que está certo e o que está errado. Aqui, ó, I have live. Live não está na terceira coluna, então essa frase já está errada, já está eliminada. Não interessa se a segunda está certa, a primeira está errada, já eliminou. She has worked, está certa. Has been wanting, ó, eu tenho estrutura correta, vamos deixar separado. They have been studying, está certo. They have finished, ó, estrutura correta. Não está na terceira coluna, elimina. Have been, tinha que ter essa daqui, não está com a estrutura correta, elimina. Me sobraram duas frases. Has worked, has been wanting. Have been studying, have finished. Acontece que o want é um stative verb, tá? É um verbo de estado. Ele indica desejo, querer. O want
como ele é um verbo, um stative verb, eu não posso utilizar ele no gerúndio. Eu não digo em inglês eu estou querendo. Eu digo eu quero. Ah, mas no português eu falo. Sim, mas aqui não é português, aqui é inglês, tá? Não compara que não dá certo. Então, em inglês eu não posso usar o want no ing, tá? Isso aqui é um stative verb. Então, não se usa o want no gerúndio, não se usa need no gerúndio, não se usa believe no gerúndio, não se usa verbos de sentidos e estados e desejos no gerúndio. Então, essa frase aqui não está correta. Não coloquem na inteligência artificial para dizer, para ver se está certo ou não. Inteligência artificial não é parâmetro, tá? Não façam isso, que isso já deu uma discussão desgraçada lá no grupo, tá? Não se usa stated verbs no gerúndio. A resposta certa é a letra C. Past Perfect Tense. O que é Past Perfect Tense? É o auxiliar had mais um verbo no past participle, tá? Se não tiver isso, não é perfect tense. Então, primeiro procura estrutura. A frase tem que ter estrutura correta. Depois você vê se está coerente, se tem sentido, se concorda com o pronome, com o sujeito, enfim. Não, nem tem o had aqui, então nem olha. Had, tem que ser had. Não. Didn't know, não tem had. Had studied, não tem had aqui, ó. Só sobrou uma. Had studied, só pode ser essa. Ó, não leio frase, não traduzo, não sofro. Passive voice. O que é passive voice? Passive voice é aquela que o sujeito sofre ação, então eu tenho que ter o to be em algum tempo verbal, mais um verbo na terceira coluna, tá? Então, the report has been written. Tem o verbo to be, tem a terceira coluna. Não tem o verbo to be, não tem o verbo to be, tem o verbo to be, mas não tem terceira coluna, não tem o verbo to be. Só sobrou a letra A. Daí eu tenho um texto sobre Salvador Dalí. Salvador Dalí fala sobre seu icônico e bigode muito agressivo. Então, eu vou ler aqui rapidamente a tradução que eu fiz. O bigode é muito pontudo, muito agressivo. Então, brincalhão e provocativo, o bigode de Salvador Dalí era mais do que um simples pelinho facial, mas uma declaração artística ousada. Em uma entrevista exclusiva à BBC, o artista surrealista compartilhou o segredo por trás do seu bigode por trás do bigode mais famoso do mundo. Em 1955, o artista espanhol Salvador Dalí, que nasceu nessa semana mais há 120 anos atrás, se sentou com o apresentador veterano Malcolm Muggeridge no programa Panorama da BBC e falou sobre o símbolo mais marcante da sua identidade artística, seu bigode. Muggeridge admitiu que deveria realmente estar perguntando ao famoso surrealista sobre as imagens bizarras e oníricas que fizeram o seu nome, mas a visão dos bigodes extravagantemente brilhantes de Dali provou ser mais irresistível para ele. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, na verdade, deveria ser sobre a arte moderna, mas eu não consigo evitar. Há uma frivolidade deliciosa em você que me faz perguntar: como conseguiu produzir esses bigodes magníficos? No início, ou no começo, eu usei um produto muito natural, responde Dali. Tâmaras. Eu não sabia que dates eram tâmaras. Você sabe, as frutas, no último minuto do jantar, eu não limpo o meu dedo e coloco um pouco no meu bigode. E isso permanece pelo resto da noite com muita eficiência. Mas agora eu uso um produto de verdade muito bom, encontrado no Place Vendôme, não sei como é que fala, uma cera húngara de marca francesa que está no mercado desde 1810. É uma cera já muito conhecida, que Marcel Proust, o romancista francês, usa a mesma. Sim, mas o dele era pontudinho, não era, respondeu Mudridge, aquecendo, né, tipo, botando lenha na fogueira. Não tinha uma curvatura esplêndida como o seu. Então, qual das frases seguintes do texto usa o passado correto de um verbo? Então, no último momento do jantar, I do not clean. Então, aqui não tem, né, passado.
In the beginning, I used one. I sit down também não tem. Remain também não é passado. Manage, então, o único que está no passado é used. O que Salvador Dalí sugere sobre a natureza do seu bigode, que é um estilo comum entre os artistas, é meramente decoração, ninguém nunca ouviu falar dele, representa um traço artístico, né, uma parte da sua identidade, a gente viu que sim. É similar ao bigode de Marcel Proust? Não, né, porque ele era menorzinho e requer três passos diferentes para mantê-lo? Também não. Aí a gente vem com um texto enorme aqui, né, uma miragem hipnotizante, como as pinturas de Monet mudaram a maneira como vemos Londres. E aqui vem um texto enorme, gente, que eu não vou ficar traduzindo, porque é enorme mesmo, né? E nem tem necessidade, porque olha aqui, ó, a pergunta. Qual das palavras seguintes descreve a atmosfera criada por Monet, pelas pinturas de Monet de Londres, né, como mencionado no texto? Ele tem aqui opaco, etéreo, rígido, sem graça e escuro. E daí você volta aqui para o primeiro, segundo, acho, parágrafo, e aqui diz assim, ó, um lugar além dos lugares que fica fora do tempo, um lugar etéreo. E daí aqui, ó, você tem exatamente a mesma palavra, etéreo, letra B, tá? Então, se você leu o texto pelo menos uma vez, você sabe o que que é. E aqui, lá no título que diz, né? Uma miragem hipnotizante, sugere o quê? Que é confuso e difícil de entender. Ele criava uma ilusão que cativava e transformava a percepção. Tá aqui, né? Descrevia imagens realistas? Não. Sem nenhuma distorção? Não. Era simplesmente representações da neblina, né, com um sentido, sem um sentido mais profundo? Não. Elas eram primariamente focadas na arquitetura? Não. Se você lê bem o texto, você vê que ele conseguia. Tem uma parte ali que fala da cidade irreal, né? Que ele conseguia fazer essa questão da neblina eterna, né, de Londres, que você olhava e parecia que a princípio você não via nada, e de repente dentro daquilo as imagens iam saindo. Então, se você lê o texto com atenção, até deixa eu pegar aqui, ó, começar aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Uma nova exposição mostra como as visões revolucionárias envoltas em neblina do Tamisa de Claude Monet iriam alterar irreversivelmente como Londres era vista. Alguns artistas nos ajudam a perceber o mundo com mais precisão, alguns poucos raros vão além. Eles olham além do olhar. A realidade deles é mais profunda, mais sentida do que a vista. Claude Monet é um deles. Em três visitas a Londres entre 1899 e 1901, o impressionista francês, então se aproximando dos 60 anos de idade, embarcou em uma das mais ambiciosas séries de pinturas penetrantes já realizadas por qualquer artista. Um projeto que agora é o foco de uma exposição inovadora no Courtauld Institute Monet Londres, Pistas do Tamisa. De um miasma turvo de poluição tóxica e fuliginosa que sufocava o próprio hálito do Tamisa, Monet magicamente criou quase 100 pinturas, mais do que ele dedicaria a qualquer outro assunto em sua longa carreira. Suas visões evanescentes, que dissolvem o peso das pontes lotadas de Londres e dos imponentes palácios em tapeçarias intangíveis de vapor vibrante, moldariam para sempre a maneira como o mundo concebia a cidade real, como T.S. Eliot a chamaria mais tarde, um lugar além do lugar que fica fora do tempo, um outro lugar etéreo. Considere o poder evaporativo de uma única parcela da série extensa, Londres, as casas do parlamento, raio de luz solar da neblina. Entre as mais conhecidas vistas de Monet do Tamisa, a pintura captura as torres propulsoras do Palácio de Westminster, tremendo em um clarão de sol de fim de tarde, que provocantemente torna transparente uma cortina de neblina que envolve a estrutura neogótica.
Durante a segunda estadia do artista em Londres em 1901, Monet começou a registrar os temperamentos flutuantes das casas do parlamento de um terraço coberto do recentemente construído St. Thomas Hospital, diretamente do outro lado do rio do Palácio de South Bank. Um ano antes, o artista havia começado a traduzir da varanda de seus quartos no sexto andar do Savoy Hotel, onde a série começou em setembro de 1899, as disposições cambiantes da luz do amanhecer, enquanto ela alquimizava o alcance rígido da ponte de Waterloo e da ponte Charing Cross, em levitações luminosas. Os estudos subsequentes das casas do parlamento, capturados em diferentes momentos do dia e em diferentes densidades de poluição e névoa, demonstram uma intensificação adicional da compreensão do artista da própria essência do seu tema. Embora o trabalho de Monet seja frequentemente celebrado por seu requintado retrato de luz, há uma leve, embora significativa imprecisão no elogio, o que distingue suas pinturas das de Pissarro, Morisot e seus outros pares impressionistas. É sua convicção no potencial aniquilador do ar banhado de sol que Monet vê como a chave para compreender a efemeridade da forma. O mundo é uma miragem hipnotizante. Através das lentes da pintura de Monet, a forma, não importa quão pétrea ou estática, intransigente ou inerte, é fungível. Ela luta pela sobrevivência. Ao ver pela primeira vez uma exibição das pinturas de Monet em Londres 5 anos depois, um colecionador e escritor dos Estados Unidos atestou o enigma retiniano apresentado pelas telas fascinantes de Monet, que parecem reverter as respectivas concreções de substância material e ar refulgente. As infraestruturas urbanas, Desmond Fitzgerald explicou, são todas tão nebulosas que, a princípio, o observador olha com espanto para o que parece ser uma imagem inacabada, mas gradualmente, conforme o olho penetra a névoa, os objetos começam a sair. A ilusão é maravilhosa e nunca foi tentada exatamente da mesma maneira antes. Bem legal. Enfim, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês com essa análise da prova. Acho melhor eu não colocar minha opinião, vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. E tenho mais uma prova para fazer, que eu acho que é de Itaboraí, não lembro qual é a banca, se foi IBAN, enfim, mas não, acho que não foi IBAN. Mas enfim, vou colocar aqui para vocês, espero que ainda essa semana, tá bom? Qualquer informação, qualquer dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp, beleza? See you next video, bye bye.